Capítulo 3. Ninguém engana os escolhidos de Deus. Ninguém engana os escolhidos de Deus. Mas o que seria ser um escolhido de Deus? Naquele momento, o que mais me confundia não era a gravação. Era tudo o que vinha junto com ela. Porque não era só sobre o que tinham dito. Era sobre o que aquilo significava. Sobre o que eu estava sentindo. E sobre o que eu deveria fazer com aquilo. Eu cresci ouvindo que uma pessoa precisa estar debaixo de cobertura espiritual. Que existe proteção quando você está alinhado com uma liderança, e que fora disso, você pode se confundir. E eu não estava em nenhuma igreja, não estava congregando. E pela primeira vez, isso começou a pesar de um jeito diferente. Porque uma dúvida começou a crescer dentro de mim. E se eu estiver interpretando tudo errado? E se isso não for discernimento, mas confusão? E se não for intuição, mas um engano? Essa era a parte mais difícil. Não era só lidar com o que estavam dizendo de mim. Era lidar com a possibilidade de não confiar na minha própria percepção. Porque quando você aprende que precisa de alguém para validar o que você sente, o que você ouve, o que você entende, você começa a duvidar de si, mesmo quando algo dentro de você parece muito claro. E eu sabia que muita gente vive isso. Gente que está dentro da igreja, mas não consegue falar. E gente que está fora, exatamente porque não consegue aceitar esse tipo de controle. E naquele momento, eu me sentia no meio disso tudo, sem saber exatamente onde estava, sem saber em quem confiar, nem em mim. Foi quando algo começou a reverberar dentro de mim, a palavra escolhida. Eu tinha assistido The Chosen, e aquela ideia de pessoas comuns sendo chamadas, sendo vistas, sendo escolhidas, ficou viva dentro de mim de um jeito diferente. Não como um título, mas como uma pergunta. O que significa de verdade ser escolhido? É sobre estar certo? É sobre estar protegido? Ou é sobre enxergar? Porque naquele momento, eu não me sentia protegida. Eu me sentia exposta. Mas ao mesmo tempo, havia algo dentro de mim que não se calava. E foi nesse estado, entre dúvida e busca, que eu comecei a procurar respostas. Sem método, sem direção clara, só tentando entender o que estava acontecendo. E no meio disso tudo, também surgiu uma necessidade silenciosa, de me aproximar de Deus de um jeito mais verdadeiro. Não por obrigação, mas por busca, por entender de fato o que aquilo significava. Foi assim que comecei a assistir alguns vídeos, no Instagram, no YouTube. Alguns passavam, outros incomodavam, mas alguns ficaram, como se não tivessem vindo por acaso. E foram esses trechos que mais ficaram na minha mente. Em um desses vídeos que assisti no Instagram, ouvi exatamente o seguinte: Não dá para enganar uma pessoa que tem ligação com Deus. Não dá para tentar mentir e trair. Porque se você não conta, ele sonha. Ele vê. Alguém conta. Se você não quer ser enganada ou enganado, eu vou te deixar um conselho que vai mudar a sua vida. Consagre-se. Ore. Busque. Fique íntimo dele. Tudo aquilo que for mentira vai aparecer. Olhe lá se você não sonhar hoje com aquilo que você tem tanto perguntado se está acontecendo. Porque ninguém engana os escolhidos de Deus. Texto de Reels do canal @psicanalizando.com/VJR. Vieira Júnior, autor do livro Com Narcisista Não Se Negocia. Narcisista. Se abandona. Esse poderoso conceito de intimidade com Deus é o ponto de partida deste livro e da criação do DDA, Detector de Abusos, uma ferramenta que, com o auxílio da tecnologia de inteligência artificial, atua como um guia na revelação de abusos espirituais. Deus, em sua soberania, permite que, às vezes, situações dolorosas aconteçam para trazer resultados transformadores na vida dos seus escolhidos. Aqueles que amam a Deus recebem, mesmo no meio de circunstâncias difíceis, uma oportunidade de redenção e crescimento. E foi justamente durante a escrita deste capítulo que um exemplo claro desse direcionamento divino surgiu de maneira inesperada.
Assim como Deus revela a verdade em nossos sonhos e nos momentos mais difíceis, Ele deu a Patrícia Abravanel, filha de Silvio Santos, uma experiência impressionante de seu cuidado, como ela contou em uma entrevista com Carlos Alberto de Nóbrega, a seguir. E aquele sequestro para mim foi assim um marco, um divisor de águas mesmo, porque foi quando eu tive um encontro com Deus, sabe? Um relacionamento com Deus que eu não sabia que existia. Eu ouvia falar, mas no sequestro eu experimentei esse cuidado de Deus com a gente. Eu senti que Deus estava comigo o tempo todo e que Ele estava dizendo: calma, vai dar tudo certo. Teve um dia, muitos meses antes, que eu tive um sonho. Eu estava com uma funcionária em casa e de repente havia um mar à frente e uma gaiola. Sabe aquelas gaiolas que têm tubarões fora? Mas no meu sonho, os tubarões estavam dentro da gaiola. Eu deixava a funcionária e entrava na gaiola para nadar com os tubarões. E no sonho, nada acontecia comigo. Eu contei esse sonho para a funcionária. Meses depois, o sequestrador entrou na minha casa e pegou a funcionária. Quando cruzei com ele, ele a soltou e disse: "Você vem comigo?" E eu lembrei do sonho. Ele me disse: "Isso é um sequestro. Eu sou o tubarão 1 e ele é o tubarão 2." Naquele momento me veio a certeza de que Deus estava comigo. Assim como no sonho, nadando com os tubarões, mas sem que nada me acontecesse. Eu senti o cuidado de Deus de uma forma indescritível. Quando voltei do sequestro, eu sabia: Deus é real nas nossas vidas. E quando você se abre para conversar com Ele, Ele fala. Antes eu conhecia Deus de ouvir falar. Depois do sequestro, eu o conheci pessoalmente. E essa experiência ninguém me tira. A história de Patrícia Abravanel é um exemplo poderoso de como Deus pode revelar verdades profundas em momentos críticos, trazendo paz e esperança, onde antes havia medo e incerteza. E assim como ela encontrou essa segurança em meio ao caos, você também pode encontrar o cuidado e a proteção de Deus, mesmo nas situações mais desafiadoras da sua vida. Este livro tem como objetivo conduzir você a uma experiência de libertação e descoberta. Que assim como Patrícia, você também possa experimentar a presença de Deus de maneira intensa e pessoal. Mesmo diante das dificuldades e abusos que possam ter ocorrido em sua vida, há um caminho de cura, de perdão e de superação. E, acima de tudo, que você descubra o verdadeiro amor e a paz que excede todo entendimento. Que este livro seja um instrumento nas mãos de Deus para transformar sua vida, e que cada página lhe traga uma revelação de sua presença e bondade.